Bora lá. Você nasceu aí já em São Paulo, Alexandre? Ou você se mudou aí? Não, eu sou nascido aqui em Cubatão, fiquei até os meus 20 e poucos anos, depois passei uns bons anos fora, quase 10 anos, e depois regressei na pandemia, e aí acabei ficando direto. Bom, aí te resumindo rapidamente a minha história, né? Eu construí a minha carreira, João, na saúde, né? Ao longo de 13 anos eu rodei em vários projetos, em hospital, UPA, SAMU, psiquiatria, o que você imaginar de saúde eu já pisei, né? E aí, em 2020, eu resolvi dar uma virada na minha carreira, encerrei a minha carreira como administrador, era diretor de um grande hospital em Porto Alegre, e aí resolvi me dedicar a outras coisas, né, que eu gostaria de fazer já há algum tempo, que era consultoria, mentoria, aulas, etc. E nesse processo também fiz o meu doutorado. E aí, o que que acontece? Cara, eu tenho uma experiência gerencial bacana, né? São 20 anos aí trabalhando com planejamento e gestão. Eu basicamente hoje ofereço mentoria, especialmente para pequenos empreendedores. Consultoria, a minha vontade é realmente focar em consultoria para ESG, sustentabilidade, que é o meu forte para as empresas. Também tenho palestras e treinamentos em campos diversos, que eu domino a partir da atuação que eu tive. E tenho também o serviço de advisor, que é como se fosse um conselheiro. Hoje, qual que é o momento do Alexandre? Cara, quando você larga para mão, para trás uma carreira como eu larguei, você deixa para trás um bocado de coisa, né? Status, cada um resolve um problema. Então, no financeiro você tem uma pessoa, no RH você tem outra, e quando você empreende, você vai para o campo sozinho, né? Você tem que se virar. E o moral da história é, eu conheço alguns conceitos de marketing digital, onde ser um especialista, é claro, mas eu não sou o cara que sabe executar. Então, moral da história vem dando cabeçada esses 5 anos, né? E eu tenho duas grandes preocupações aqui, porque eu tenho conteúdo, muito conteúdo, né? Sou professor de programa de pós-graduação, sou professor do Sebrae São Paulo, também tenho livros, enfim. Então, gerar conteúdo tal não é o problema. Mas, desculpa a expressão, o foda é amarrar isso dentro de uma estrutura comercial meio que automatizada e, consequentemente, estruturar a presença digital. Então, é por isso que a gente está batendo esse papo aí. Pô, bacana. Vamos lá. Você já conhecia o José Pedro? Como que... Não, não conhecia, cara. Não? Tenho conversado com algumas pessoas a partir das redes sociais, em especial o Instagram. Hoje, para você entender público, né? Hoje, quando eu penso no meu público majoritário para consultoria, esse público eu vejo ele no LinkedIn, não vejo no Instagram, né? Que aí eu estou falando de decisores para um ticket mais alto, né? A gente está Uhum. falando em média de um contrato de 12 meses, partindo aí de 7, 8 mil reais mensais, né? Quando eu olho para o público empreendedor, aí eu acredito que talvez ele esteja no Instagram, né? Mas hoje eu tenho essa dificuldade em todas, para te falar a verdade, cara, em todas, né? E não conhecia, aí venho conversando com algumas pessoas para entender um pouquinho qual que é a metodologia de trabalho, enfim. E aí não conhecia o João, conheci lá através do anúncio. Pô, bacana, bacana. E o que mais tem algum motivo hoje de você estar aqui? Algum objetivo em mente? Cara, eu vejo da seguinte maneira, são três situações, né? Primeiro é realmente, acho que estruturar um posicionamento digital que eu venho colocando isso como objetivo faz tempo e acabo que não cumpri ainda, né? Uma coisa é eu sair fazendo post e não ter engajamento nenhum, outra coisa é fazer isso dentro de um aspecto direcionado. O segundo, como eu te falei, é construir, abre aspas, uma máquina comercial que seja capaz de gerar lead qualificado para mim, de uma maneira recorrente, né? Mas o ponto hoje principal que eu estou aqui é porque eu não consegui hoje fazer nenhum dos dois direito, né? Obviamente acaba atendendo um cliente aqui, a colar, mas eu tenho potencial para atender muito mais e com um ticket maior, um público diferente, mas eu sei que passa por isso aí. Beleza, entendi. Eu vou te falar um pouquinho sobre o José Pedro, tá? Explicar um pouco para ele para a gente ficar à parte. Qualquer dúvida também pode perguntar antes da gente prosseguir na nossa consultoria. Vamos lá. Casado, pai, empresário e investidor.
criador da metodologia da marca Mentoria High Ticket e funil de consultoria grátis. Já gerou mais de 200 mil agendamentos de reuniões com leads extremamente qualificados para os seus clientes e mais de 900 milhões de reais em vendas de oferta high ticket, né? Também desde 2020 no mercado, né? Já criamos mais de 300 mentorias e continuamos escalando elas até hoje. Especialista em fazer vender mais e mais caro, gerar leads mais qualificados e mais baratos, fazer os vendedores venderem sem depender da presença do dono, ter uma entrega menos dependente, tá, Alexandre? Vamos lá. Hoje, em média, quanto você fatura por mês? Você está com o áudio mutado. Perdão. Falando hoje de consultoria, dos trabalhos que acabam sendo mais esporádicos, hoje eu estou aí na média de, vai variando entre 5 e 7, tá? 5 7 mil. É, você tem hoje quantas ofertas digitais? Tem alguma? Você fala em termos de cursos, mentorias, Curso, isso? mentoria, tudo que for digital. Você fala rodando ou pronta para rodar? Ou em Ou os condições de rodar? dois. Pronto Cara, para rodar e rodando. condição de rodar hoje, majoritariamente, a gente está falando de mentoria, tá? Hoje, para você entender, eu tenho um target de fazer uma média de. Meu objetivo é finalizar o ano. Óbvio, se eu conseguir tracionar e chegar nisso antes disso, minha meta é fazer 100 sessões individuais por mês, tá? Hoje eu não penso em mentoria em grupo, porque já fiz algumas também. Eu penso mais no atendimento individual do que propriamente em grupo, tá? Isso independente se o caboclo vai fechar um pacote com X sessões ou se ele vai fazer uma, depois vem outro. E para mim, na verdade, quanto mais individuais, pessoas únicas, melhor, porque aí eu tenho a opção de oferecer outros produtos. Mas a média, a ideia hoje é ter a mentoria tranquila de fazer. E a meta são 100 sessões mensais. O meu ticket médio para uma hora é 330. Seu foco hoje é na mentoria. Não é que seja o meu foco, mas se eu te falar que hoje, para gerar uma renda mais rapidamente, poder retroalimentar essa máquina de forma mais rápida, seria ela sim, porque a consultoria tem um ciclo mais longo, enfim, palestra também é uma coisa. Então, a mentoria que eu acho que hoje é o que viria na frente mais pelo tempo. Entendi. E seria 300 e quantos uma hora, você falou? 330 uma hora, seja para 300. carreira ou para negócio. Beleza. E hoje você trabalha sozinho ou tem alguém no time? Sozinho. Sozinho. Vamos lá. Você tem alguma meta em mente de onde você deseja chegar nos próximos 6 meses? Olha, sendo muito sincero, cara, eu penso que assim, quando eu olho para a junção de todos esses produtos que eu tenho, né, chama de produto, na verdade, é serviço, mas produto, consultoria, mentoria, enfim, tudo isso, eu vejo que eu conseguiria, tendo um processo estruturado, essa geração de lead qualificado, eu acredito que eu consigo chegar pelo menos a 75 mil reais mensais, mas idealmente visando 100k, é aí que eu consigo chegar. Beleza. E por que que você acha que isso é importante para você agora, Alexandre? Por duas coisas. Primeiro, realmente é conectado ao meu propósito de vida. Então, eu deixei a minha carreira anterior para realmente me conectar mais com o meu propósito de vida, que é levar, despertar potencialidade em pessoas, organizações. E segundo, obviamente, para alcançar alguns objetivos materiais. Entendi. E o que que te impede hoje de fazer isso acontecer? As três razões que eu te comentei. A falta realmente de um conhecimento especializado, de ver como tudo isso gira. Capital hoje também passei por Passei por uns calotes aí nesse final de ano, virada de ano, que me quebraram bem no meio, mas basicamente essas razões que eu havia te comentado no início. Beleza. E fora isso, não tem mais, tipo, por exemplo, falta de audiência, medo de vender, outra coisa, né? Eu penso, cara, que assim, tá tudo conectado com as três coisas que eu te falei, né? Eu acredito que tem a questão realmente de faltar um posicionamento digital claro. Eu tenho bastante achievements dentro da minha carreira, mas uma coisa é ter, outra coisa é parecer, eu sei disso. Então é vender isso melhor. Eu tenho também.
essa questão da dificuldade de montar uma máquina comercial para você ver. Eu sou consultor, eu consigo ajudar pessoas a montarem as suas máquinas, mas a minha própria é diferente, porque o digital é totalmente diferente, né? E hoje, aquele negócio de consultoria por indicação, hoje ainda também é um pouco mais difícil, visto que no mercado, nos principais mercados que eu quero atuar, que eu atuo saúde e que eu desejo entrar, que é a de supermercados, é um círculo bem fechado, né? Mas hoje são essas, cara. Falta presença, falta estruturar essa máquina comercial. A audiência, eu acredito que vem com essa questão da presença digital. Entendi. A sua mentoria hoje, desculpa, é da área da saúde? Não, a minha mentoria hoje é para dois públicos diferentes, tá? São pessoas que já ocupam um cargo de liderança ou desejam ocupar, né? Então, o pessoal que está ali, principalmente o pessoal que pegou a primeira liderança ou que está querendo sair de um nível de gerência para o nível de diretoria, por exemplo, né? Eu, como escalei todos os degraus até chegar na diretoria executiva, tenho essa vivência. Mas principalmente, meu foco principal são os empreendedores, que é apoiar pessoas a planejarem os seus negócios e também a gerenciarem, né? Então eu faço para carreira, mas o meu foco realmente é o mentoria para negócio. Pô, legal, interessante. Vou botar aqui. É, vamos lá. E você já tentou algo antes, Alexandre? Para... Não, Não? não. É tudo na Você... base do peito. Tudo no achismo? Achismo Ou não? não, porque eu sempre que eu dou um passo, eu tenho a visão de onde eu estou partindo para onde eu estou querendo chegar. A questão é a construção do caminho, né? Que muitas vezes, óbvio. Até pro seu, como mentor, falo muito isso. Uma coisa é tu tentar chegar sozinho, outra coisa é tu ter alguém que já viveu aquilo ali para te dar o suporte. Falar, cara, não vai por aí, vai por ali. Isso aqui, a chance de dar errado é grande. Então, nessa pegada. Entendi. E você já tinha separado algum valor para você investir nisso, Alexandre? Não porque eu tô, primeiro, né, como eu te falei, eu tive aí um baque grande com alguns calotes que eu tomei, mas a ideia é entender qual que é a grandeza de investimento, até para entender qual que é a RCB de cada um de vocês aí, né? Aham. Você tem alguma noção de quantos por mês hoje você está deixando de faturar? Por não. Eu tô deixando de faturar hoje pelo menos 95 mil. Hum. E desde quando que esse problema existe? É desde 2020 mesmo? Sim. Daí vamos chamar de desde 2021, né? Porque obviamente eu fui fazer algumas coisas em 2020, mas maturar a ideia mesmo de me lançar e tudo mais, 21, e aí algumas coisas foram entrando, nesse meio teve lockdown pra lá, pra cá, enfim. Pô, legal. E vamos lá. O que que você acha que aconteceria se continuasse do jeito que está hoje? Pô, sem mudar nada Quebra, dos próximos 6 meses. quebra. Quebra. Beleza. Bom, pelo que você me falou hoje, parece que você tá no estágio avançado. Você tem potencial, mas ainda não tem uma estrutura clara, né? E o que que você precisa saber para começar realmente a aplicar isso de fato, né? E o que você precisa hoje seria de um plano de ação, né? E no final a gente pode, eu vou falar junto como que a gente pode fazer isso. Tá? Deixa eu abrir aqui algum 3 arquivos aqui que eu vou precisar. Vamos lá. Alexandre, você já passou da fase de sobrevivência, né? Você não precisa mais aprender o básico. O que você precisa é virar gestor de empresa, né? Sair da operação e criar um sistema que cresça sem você, né? O primeiro ponto é uma visão de lupa no seu processo comercial, tá? Entender como que estão suas métricas, quais números que realmente importam. O JP, ele costuma dizer que quanto mais métrica você vê, menos você enxerga. Tem algumas que são importantes você, pô, acompanhar. Quais delas? Ó, primeiro, investimento, né? Agendamentos, o custo por agendamento, né? Desses agendamentos, quantas reuniões foram realizadas? Dessas reuniões, quantas vendas foram realizadas?
qual que é o faturamento, né? E qual que é o caixa que está entrando. E também é o custo de venda, custo por venda, né? A gente precisa fazer um diagnóstico geral, né? E, pô, a gente tem também aqui algumas métricas. Por um exemplo, se chega para você leads qualificados menor que 100%, pô, chega aí 90% de lead qualificado, isso é um sinal de alerta. Se desses 100%, menos de 70% acontece a reunião, é um sinal de alerta também, tá? E dentro dessas reuniões realizadas, se não for convertido pelo menos 25%, também é um sinal de alerta. E faturamento alto e caixa baixo também é um sinal gigante de alerta. A gente vai separar esse plano de ação em três caixinhas, Alexandre. Primeiro vai ser a geração de agendamentos qualificados, tá? Depois, time comercial e depois uma entrega escalável. Vamos lá. Geração de agendamentos qualificados. A gente foca aqui em regra primária da BMA, que é o quê? Definir o ICP, que é o perfil ideal de cliente, basicamente, né? E o MQL também. Para a gente poder fazer o marketing baseado em contas-chave, né? E poder chamar realmente aquele lead pelo nome. A gente também utilizar o sistema de agendamento garantido, né? Onde a gente usa o Monday, que seria onde aqueles leads vão cair, né? O agendamento. O tempo para o primeiro contato com o lead, Alexandre, teria que ser o mais rápido possível, tá? Um criativo e post chamando o lead, pô, pelo nome, usando o gancho, focando na dor exata dele, né? Ter clareza sobre o seu custo por agendamento e custo por aquisição. E a parte de time comercial e mais vendas. Vamos lá. Primeira coisa, a regra do jogo é o quê? É caixa, né? Mas tem a mentor com faturamento de 300, 400, 500 mil, só que entrando 20, 30 mil de caixa. Faturamento alto, caixa baixa não é negócio, né? É ilusão. Você precisa ter um processo validado de alta conversão de vendas, Alexandre. Isso envolve, bom, um processo de pré-cal, né? Desde quando o lead cai ali no agendamento, um manual de vendas, né? Um script, alguns modelos de perguntas, modelos de plano de ação e também um manual de quebra de objeção para aqueles seus leads. Isso é extremamente importante. Uma oferta irresistível, né, que você possa converter até o público frio. Processo também redondinho ali de follow-up e conhecer bem o seu ciclo de venda, porque hoje grande parte das vendas que a gente faz aqui vem devido ao processo de follow-up, né? Dificilmente não. A gente tem uma média de 25%, ou seja, hoje eu tenho quatro calls, mais três, né? Você e mais três, então, pô, pelo métrica ali é para eu fazer uma venda, né? Cada quatro vendas sai uma. Vamos lá. Também, você precisa, eu não sei hoje se você pensa em implementar Closer dentro da sua agência. Não pensa. Hoje não, para você entender rapidamente, né, João? A ideia hoje eu não penso em criar uma firma de consultoria. Então, hoje eu tenho um target dentro daquilo que eu consigo atender fisicamente, o Alexandre falando, em termos de todos esses serviços, que é, hoje eu tenho uma meta de ter, por exemplo, 10 clientes de consultoria, né? Atrelados aí também a 5 clientes de advisor e essas 100 sessões de mentoria, que por si só dariam o faturamento que eu imagino do 100K, tá? Isso que eu não estou contando palestra e workshops, enfim, essas coisas que às vezes eu faço também. Mas eu penso de ir até aí por enquanto. Hoje eu não penso, por exemplo, em ter uma estrutura de outros consultores ligados a mim, não é a ideia nesse primeiro momento. Com relação ao comercial, eu penso sim em ter de repente um SDR, não penso em ter um closer. Então, o SDR faz a prospecção, que para mim é a fase mais, é, abre aspas, chata e difícil, é abrir essas portas, mas a partir da reunião de apresentação eu mesmo faço e eu mesmo fecho, né? Até para conhecer melhor tudo aquilo que eu posso fazer.
Pô, legal. Vamos lá, então, o seu foco hoje não seria ter realmente um time comercial. Seria Não. mais atendimentos de clientes, né? A ideia, na verdade, é trabalhar o meu mundo ideal é aliar inbound e outbound, né? Mas quando eu falo em time, hoje eu penso num SDR para fazer os primeiros contatos, os primeiros atendimentos, mas não, eu tenho um closer, eu tenho um executivo de contas, acho que eu não vejo dessa necessidade hoje, pensando que você está me falando de 25% de conversão, para eu ter 10 clientes de consultoria fechados, eu preciso então ter em torno de 100, né? 100, não, é mais ou menos isso. Não, dá 50, porque você está falando aí de cada quatro fecha um. Na verdade, precisa de 40, né? Precisa de 40 leads qualificados para desses 40 extrair 10. Só aí a gente está falando de faturamento na casa de entre 60 e 80 mil reais. Então não vejo daquela necessidade de trabalhar, por exemplo, com uma massa de 2 mil leads, 5 mil leads, se a gente trabalhar bem a triagem, né? Aham. A nossa metodologia aqui, Alexandre, não seria volume, né? E sim high ticket. Se, pô, a gente gosta de falar, para quem está começando, o objetivo não é você criar, não que você esteja começando, né? Mas eu estava fazendo um call agora com outros que estão começando. O objetivo não é criar comunidade, fazer lançamento, não é crescer no Instagram. O objetivo para fazer é, é com pouco dinheiro e pouco cliente, você conseguir vender uma oferta high ticket. Pô, para a pessoa certa, porque você vender barato e vender caro é o mesmo trabalho, né? Então a gente usa aqui. A estratégia é simples, é o produto caro, cliente certo e venda direta, né? A gente gosta de sempre começar pela pedra grande primeiro, né? Vamos lá. Só uma dúvida, Alexandre. Aquele plano de ação que eu estava te passando, estava fazendo sentido para você? Sim. Vamos lá. Eu parei na parte do closer, né? Isso. Tá. A gente acha legal ter um closer que é justamente pô, não ficar 100% dependente do Alexandre, tá? Isso, mas se você não vê problema, então isso que é bom. A palavra-chave, acompanhamento, né? Pô, processo de análise de call, análise de follow-up, revisão de pipeline, né? E outro ponto, Alexandre. Ah, vamos lá, tem aqui a entrega escalável, né? Tem duas coisas hoje que quebram uma empresa. É não vender e vender sem ter a capacidade de entregar, certo? E com o nosso processo de vendas, a pergunta não é se você vai vender, né? Mas sim quanto que eu posso vender para manter a qualidade da minha entrega. Então, o ponto é mapear toda a sua entrega, né? Entender o que pode ser de fato, né? Automatizado, o que pode ser delegado, o que pode ser sistematizado, né? Esse é o ponto da entrega escalável. E hoje, Alexandre, sobre atração de lead, você tem dificuldade com isso ou para você seria uma... Hoje a fase da prospecção passar dessa primeira barreira, acredito que é o ponto mais desafiador para mim, João, porque eu acredito que eu chegando na etapa de apresentação daquilo que eu faço, eu tenho certeza das entregas que eu faço, tenho resultado para mostrar, então é tranquilo. Mas o ponto hoje é realmente a prospecção, é o início do processo. Primeiro passo é o preço. Preço é posicionamento, tá? E o preço ele constrói autoridade. Se a gente chega e fala, ah, mas não tem autoridade ainda. Pô, claro que não tem autoridade porque está vendendo barato, né? A lógica é a inversa. Você cobra mais para construir autoridade, né? E não é o contrário. Quer um exemplo? O José Pedro hoje,
ele tem uma mentoria, tá, em média, 580 ou 600 mil reais, e mais uma porcentagem no lucro do mentorado, né? E só de ouvir isso, pô, muita gente muda a percepção. É o quê? É pô, um gatilho mental, que você agregou valor àquilo sem nem ouvir mais, entendeu? Só os 600 mil, pô, gera uma curiosidade que aquele cara tem para estar vendendo 600 mil, entendeu? E o que você precisa, se você está no high ticket, que dentro da nossa metodologia, não é volume, tá? É clientes precisos, né? Quando a gente fala de high ticket, a frase completa é high ticket and slow clients, né? E a gente fala, a gente não precisa ter 10 mil seguidores que vão comprar de você. Precisa ter 10 clientes bons. E no início, né, a gente vende no a um, sem depender de escala nem nada. E depois que a gente cresce o nosso caixa, pô, aí sim a gente pode pensar em escalar. Depois que você validou, realmente aí vamos escalar com entrega estruturada, venda contínua, renovação, pô. E criar um produto que entrega transformação, né? E não só informação. Se você está querendo ingressar no high ticket, para cobrar mais, você precisa entregar 10 vezes o valor daquilo. Não em conteúdo, sim em resultado, né? Isso exige um produto com o quê? Né? Ele tem que ter a clareza, né, do problema que aquilo resolve, um método de entrega eficiente, que não dependa 100% do Alexandre, tá? Uma garantia plausível e uma estrutura para você manter o cliente até o fim, para aquele cliente não pular fora no meio do caminho, né? Você também, pô, você precisa definir com precisão o seu CP, né? Parar de falar com gente errada. Aqui a gente usa a matriz do ICP para definir alguns critérios de qualificação, né? As dores e os desejos específicos daquele cliente. O cliente precisa olhar para a sua oferta e pensar bem assim: pô, isso foi feito exatamente para mim, né? Ele tem que ter aquela sensação de que está comprando algo exclusivo, porque senão ele não vai pagar o preço que você está pedindo, né? Sim. Simplesmente. E também você precisa escolher a fonte de lead mais rápida e mais simples possível para o estágio atual para erguer o caixa, né? Que seria o quê? Você falou também do LinkedIn, pô, bacana demais, né? Tem onde que você pode achar lead? Base de clientes antigo que você tem, né? Sua lista de contato do WhatsApp, tráfego pago, né? Tráfego orgânico direto e um conteúdo que vira reunião. Eu gosto de falar que se você está começando, as três primeiras vendas já estão no seu bolso, literalmente. Não é falta de lead, é falta de ação correta, né? E Alexandre, o que eu te passei aqui, ficou claro? Sim. Não saiu o seu áudio, desculpa. Conseguiu me ouvir? Não, tá aqui, tá tranquilo, tá claro. Ah, beleza. Uhum. Você já tem o mais difícil, Alexandre, que é autoridade, né? Vivência real. E, pô, só que dá pra ver que você tá no ponto que onde te segura não é a entrega em si, né? E sim a estrutura comercial. Mas também, né? O que segura muita gente hoje é o tráfego. Pô, atração de lead correto. Muita gente hoje, pô, perde muito tempo, o Alexandre, falando com gente que não é correta para o seu negócio. Também é exatamente isso que na mentoria Caixa Rápido o José Pedro explica, o processo de atração de leads qualificado. Seu público já existe. Você falou líder, empreendedor em desenvolvimento. Então, só falta posicionar isso direito e transformar isso em uma oferta com mais clareza, né? Usar digital a favor do seu crescimento, né? Agora, eu vou te mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela com você, de como que a gente pode fazer isso junto, tá, Alexandre? Só um minutinho aqui, abrir o arquivo. Vamos lá. A hora que você conseguir ver a tela aqui, você pode avisar. Começou a aparecer aqui, ó. Vamos lá.
O que que é o caixa rápido mentoria high ticket? É um método específico, tá, para colocar dinheiro no seu caixa nos próximos 7 dias. Pô, aqui tem alguns cases bem interessantes. Dentro aqui vai ter uma um PDF com vários cases aqui, o nicho, ó, SaaS, mentor de e-commerce, empresarial, agente de tráfego, cada um aqui, pô, não vamos entrar muito em profundidade, senão a gente fica até amanhã aqui vendo os cases, né? Eu gosto só de ver aqui uns interessantes que tá aqui, ó. Ó, José Pedro, fiz 2 calls hoje, fechei 2 vendas, 20K cada. Vou ter que aumentar o valor. Fiz 3 calls até agora e 3 vendas, conversão de 100%. Ó, e como tá se sentindo? Pô, tô muito feliz, pô, porque pela primeira vez construindo algo meu, venho de um mercado que tem que lutar muito e fazer muitos processos para faturar, engolir muito sapo de expert, né? Qual que é o objetivo? É direto ao ponto, tá, Alexandre? Não tem essa de horas e horas de videoaula que você precisa aprender a metodologia para depois aplicar. Não, é tudo que você precisa fazer na prática para colocar dinheiro no seu bolso e pronto. Como que funciona? Pô, 2 horas direto ao ponto, né? Construir o seu primeiro produto, vendável em 2 horas com modelo validado, né? Depois vai ter a parte de modelos prontos vendáveis que posiciona e diferencia. Também vai ter a parte um modelo pronto para você copiar e colar de oferta, né? Uma oferta irresistível que a gente usa hoje, com base que já funciona no mercado. Um script de vendas, né? Como eu te falei, um modelo de quebra de objeção, etc. Um script de venda para você não se perder ali na Uhum. parte da call. Uma mensagem testada que gera agendamento, né? Tanto no WhatsApp, no Instagram. Script pronto para você copiar e colar e gerar agendamento. E também 2 sessões hoje ao vivo em grupo com a mentora formada na metodologia Mentoria High Ticket. Onde? O investimento a gente gosta de falar, né? Aqui, na verdade, já apareceu aqui, já deixei escapar. Mas eu ia fazer outra pergunta. Com base no seu conhecimento hoje, você acha que é possível você vender, fazer pelo menos 2 vendas de, não vou nem colocar 10 mil, vamos colocar 5 mil, nos próximos 30 dias, no seu conhecimento e com a nossa metodologia, Alexandre? Você acha que é possível? Difícil falar porque nem sempre o que funciona para um funciona para outro, mas acredito que com esse processo estruturado, sim. Bom, É que, na exatamente. verdade, assim, depende do que se chama de venda de 10K, né? Se a gente está falando de contrato de consultoria, se a gente está falando de mentoria, o que que a gente está falando? Se é recorrente ou uma vez só, por exemplo. Bom, é que normalmente na mentoria tem um tempo de acompanhamento, né? Uma venda, tipo, 10 mil ali com tanto de acompanhamento. Bom, independente do acompanhamento, uma venda de 5 mil ali, vamos supor 6 meses de acompanhamento, 3, 4 meses, você acha que é possível? Pô, para mim, a minha opinião, no seu cenário atual hoje, com o seu conhecimento, com o seu, pô, com tudo, sua estrutura hoje, eu acredito sim, tá, que é muito mais que possível você fazer 2 vendas de 5 mil nos próximos 30 dias, tá? Bom, caso consiga fazer pelo menos uma, já teria pago, porque hoje fechando na cal aqui, de 8 mil sai por 5 mil ou 12 vezes de 500, né? E também uma sessão ao vivo estendida por 30 dias, todos os dias, com uma mentora formada na metodologia Mentoria High Ticket também, que serve para te destravar e te fazer vender, pô. É rápido, né? 7 dias sem enrolação. E também aqui uma parte muito legal é o quê? E se em 7 dias você não tiver a sua oferta pronta, né? A gente te devolve cada centavo. Simples assim. A gente não está aqui para ganhar dinheiro e sim, quer dizer, o dinheiro vem é consequência, né? Mas sim para, pô, de fato entregar resultado, né? Construir a nossa autoridade. Alexandre, ficou alguma dúvida para você? Não, não. Até aqui não. Como você acha que isso se encaixaria no seu negócio atual? Eu penso que assim, João, é um investimento plausível se você realmente tem todos esses cases aí, se realmente a promessa, né, ela for relativamente passível de cumprir, que é 2 vendas, não vou nem falar de 10, vou falar de 7K, né? 7K em 30 dias, acho que obviamente é plausível, né? Eu tenho uma relação razoável aí. A caixa rápido hoje, Alexandre, a caixa rápido foi feito justamente para quê? Porque hoje,
dentro da mentoria avançada do José Pedro, ele não tá podendo aceitar, pô, todo mundo, né? Tanto que consome muito tempo dele, tanto que também não é muito bom ter pô, qualquer um lá, né? E isso foi feito justamente para isso, para você erguer o seu caixa, pô, vai gostar da metodologia sem dúvida e voltar a fazer mentoria com ele. Foi justamente para isso que ele desenvolveu este produto. Recentemente, tá? Não faz muito tempo, não. Validou mês passado e está em pé hoje. Eu acho que temos já 2 membros, né? Tanto que as sessões de tirar dúvidas em grupo seria o grupo você e mais 2, né? E é isso. E aqueles cases que você mostrou são dessa mentoria ou não? Vamos ver. Não, os cases que eu mostrei são de todas, tá? Tem a mentoria avançada de 600 mil dele, tem a mentoria de 72 mil, tem também alguns lançamentos que ele fez antigamente, em 2021, 22, mas não é de fato só de uma mentoria, tá? Vamos lá, Alexandre. Tem algo que impede da gente continuar hoje? Hoje, duas coisas. Que o investimento está fora do meu fluxo de caixa agora, porque eu estou esperando um recebimento a partir do dia 15. Então, hoje não fecharia realmente, porque eu tenho mais duas conversas que eu, como agendei, gosto de respeitar os compromissos e aí vou falar também com esses outros dois, que é um hoje no fim da tarde e outro está marcado para terça de manhã. Então, a oferta eu entendo todos os gatilhos que você trouxe aí, mas óbvio que eu prefiro ver com mais calma. Beleza. Você falou dia 15. É o que eu tenho Alexandre, normalmente quando a data certa de recebimento aqui nos serviços que eu presto. entendi. No dia 15, então, de tarde, eu posso estar entrando em contato com você? Tranquilo? Pô, eu vou te mandar alguns cases ali para você dar uma olhada, fora daquele PDF que eu te mandei também, vou mandar esse link aqui para você, você dá uma analisada também no Instagram dele Fechou. com mais calma. Aí também dia 15 eu te chamo, você me dá sua resposta. Ah, beleza. E aí, como é que se eu resolver caminhar, como é que funciona? Como é que começa essa mentoria? Pô, daí depois que você faz o pagamento, a gente envia o contrato. E nisso que a gente envia o contrato de ação liberado as 2 horas de aula para você, você assiste, você monta a sua oferta, valida. Pô, e dentro de 7 dias, se não tiver pronto sua oferta, a gente devolve o seu dinheiro. E foi feito para isso, para você ganhar dinheiro, pô, em E 7 dias. deixa eu tirar uma dúvida contigo. Fiz o processo, assisti a aula, montei a oferta lá. Obviamente, eu imagino que isso envolva tráfego, certo? Então, eu montei a oferta e aí, vamos supor, vem um especialista, é o próprio João que fala comigo na sequência, o Não, próprio José que fala comigo? é uma especialista da equipe dele, Tá. tá? E aí ela vai me dizer, tá, legal, Alexandre, você montou a oferta, tá bacana e tal, mas sei lá, precisa de sei lá quantos mil para poder investir em tráfego, é mais ou menos nisso? Não, a gente começa, pô, com calma, tipo assim, aqui a gente atende muito iniciante, pô, gente que não tem caixa realmente, que quer erguer o caixa. E, por exemplo, se a pessoa não tem hoje um caixa para investir em tráfego, não faz sentido a gente falar, pô, pega e investe tanto em tráfego, né? A gente primeiro precisa fazer com as armas que a gente tem, né? Para depois, assim que fizer a venda, aí reinvestir o dinheiro e começar a venda de verdade. Não, tranquilo. Então faz o seguinte, João, assim que você puder, manda para mim esse material aí, os cases, para dar uma olhada também, entender esse caso mais ou menos com o meu formato de atuação. E aí eu vou dar uma pensada com carinho, eu acho que é razoável o valor que vocês estão propondo aí. É óbvio, né? Normalmente nesse valor. Eu prezo muito mais o resultado do que basicamente o tempo de curso, né? Porque nesse valor tem muita gente vendendo uma cacetada de horas e tudo mais, enfim, o negócio, abre aspas, mais parrudo que o de vocês. Mas se o de vocês for direto ao ponto e funcionar, para mim, melhor encurtou o caminho, Nosso negócio é né? para empresário que não tem tempo, né? É. Então, vamos ver, manda para mim que eu vou dar uma olhada Acabei com de mandar calma e ali. dia 15 você me dá um toque e a gente vê se consegue evoluir. Pô, fechou, Alexandre. Foi um prazer, Então, viu, falar com você. igualmente, meu querido.
Eu espero que você seja nosso próximo case de sucesso. Eu te mandei lá no WhatsApp para você dar uma olhadinha. Tá E, fechado. se tudo der certo, daqui uns dias você na nossa lista. Maravilha, obrigado pelo teu tempo, João. Bom final de semana aí pra ti. Vamos ver se a gente fala mais pra frente aí na semana que vem. Pô, eu que agradeço, Alexandre. Bom dia aí para você, viu? Um abraço. Valeu, abraço. Tchau.